Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais um dia, que nos concedeu de estarmos aqui, porque a misericórdia dele se renovou mais uma vez sobre nossas vidas e porque a sua misericórdia não tem fim, elas se renovam todas as manhãs. Ele nos deu esse privilégio de podermos estar aqui mais uma vez, Glorifica ao Senhor por esse dia, pela sua vida, pela minha vida, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Eu quero mais uma vez estar lendo um versículo da palavra do Senhor, dando sequência ali. Ontem eu ministrei uma palavra em Crônicas e hoje novamente, porque eu estou lendo Crônicas e eu quero aproveitar as revelações que o Senhor vai me dando e dividir com os irmãos, como eu aprendi com o pastor que me consagrou, o pastor Herbert. Nós não somos depósito de Deus. Aquilo que Deus nos dá é para ser distribuído, é para ser compartilhado com a igreja. E mais uma vez aqui, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 8 e no versículo de número 11, diz assim: E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Meus irmãos, esse versículo me chamou muita atenção. E começou o Senhor, o Espírito Santo, falar comigo. E eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos a importância da nossa casa. Muitas vezes nós não valorizamos o nosso lar, a nossa casa, da forma que deveríamos. E todos nós sabemos que Salomão, que edificou o templo, Davi apenas preparou todo o material para ele e ele edificou o templo, a casa do Senhor. E dentre as 1000 mulheres que Salomão teve, ali tinha uma que era do Egito, filha de Faraó. E as práticas do Egito, as práticas daquele povo são totalmente contrárias às práticas dos judeus, à prática do povo de Deus, E Salomão, ele vem em uma certa época de sua vida reconhecer o que ele estava fazendo. Ele fala aqui bem claro: ele fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado. Ou seja, ele tirou a mulher dele de dentro daquelas casas que o pai dele havia construído, por entender que as casas por onde o pai dele havia passado, onde ele havia construído, eram lugares santos, eram lugares consagrados a Deus, eram lugares por onde a arca do Senhor entrou. E nós sabemos que havia dentro da arca apenas 2 tábuas, naquela época, apenas 2 tábuas da lei que Moisés tinha escrito, estava dentro da arca ali. E Salomão, uma certa época, a ficha dele cai. Ele falou assim: como que eu pego uma mulher egípcia, uma mulher idólatra, uma mulher que adora vários outros deuses, lembrando que deuses com D minúsculo, D pequenininho, Deus nosso é Deus com D maiúsculo, Deus grandão, que é o único Deus. E Salomão, a ficha dele cai e ele diz assim: como eu estou deixando essa mulher estar dentro das casas que são consagradas a Deus, as casas que são santificadas. Nós aprendemos que nós não podemos juntar o santo com o profano. Salomão havia sido criado nos princípios da palavra de Deus, nos princípios de Deus. Havia visto que o pai dele era considerado o homem segundo o coração de Deus, errou, mas caiu em profundo arrependimento, voltou-se para o Senhor, clamou a Deus com lágrimas, falando: Senhor, não retire de mim a tua presença e nem o teu espírito, nem me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito e não me lance fora da tua presença. E Salomão
numa certa época ele cai na real e fala assim: como que eu posso deixar entrar na minha casa, como que eu posso deixar dentro da casa a qual foi entregue ao Senhor, a qual foi santificada, a qual entrou a arca, e deixar que ela conviva nessas casas, nesses lugares. E o Senhor começou a falar profundamente ao meu coração o que nós temos deixado entrar dentro da nossa casa. E muitas vezes já entrou há anos e anos, estão presentes dentro da nossa casa, sendo que uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma vez que nós entregamos a nossa casa ao Senhor, uma vez que nós deixamos entrar a arca do Senhor, que é a palavra de Deus, dentro da nossa casa, nós aceitamos a palavra como regra de fé para a nossa vida. Muitas vezes estamos aceitando coisas profanas dentro da nossa casa, coisas que não glorificam o nome do Senhor, que não edificam a nossa vida em nada, que não edificam a nossa fé em nada. Muito pelo contrário, às vezes o que está dentro da nossa casa está sugando a nossa fé, está sugando as nossas energias. E eu aprendo com Salomão que muitas coisas devem ser tiradas de dentro da casa. Uma vez que nós entregamos a nossa vida, a nossa casa ao Senhor, nós precisamos de reconhecer que há coisas que não, por mais que nós queiramos, não vai dar certo. Santo com profano. Um que exalta o Senhor e outro que não adora, que não edifica nada, que não glorifica o nome do Senhor, que não nos ajuda em nada. Como eu disse, apenas no mundo espiritual está nos sugando, está tirando a nossa força. E Salomão, ele tem esse reconhecimento. Ele disse, e fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado. Ou seja, Salomão construiu em outro lugar, em outra casa, em outro lugar, para que não mais aquela mulher permanecesse nos lugares que foram santificados, que foram entregues a Deus. Aí diz mais: porque disse, minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos, presta bem atenção, santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. A pergunta é, para mim, o Senhor me perguntou e eu pergunto para você: a palavra do Senhor realmente entrou na sua casa? A palavra do Senhor realmente entrou na sua vida? O que você tem permitido instalar dentro da sua casa? O que você tem permitido morar dentro da sua casa? Eu creio que hoje o Senhor nos desperta para fazer uma limpeza na nossa casa. Essa casa pode ser a casa aqui no físico, na parede, mas pode ser que também a casa, morada do Espírito Santo, que talvez nós deixamos entrar coisas na morada que foi santificada pelo Senhor, onde a palavra entrou, onde a palavra habita, no nosso coração. Às vezes nós deixamos entrar coisas que estão sugando as nossas energias, que estão sugando as nossas forças, que estão acabando com o nosso dia a dia, e nós não estamos percebendo. Às vezes pequenas coisas, às vezes não é coisa grande não, às vezes são coisas pequenas. Eu gosto muito de fazer uma ilustração seguinte: você não tropeça em casas, você não tropeça em prédios, você tropeça em coisas minúsculas, em coisas pequenas. Você está andando na rua, e pisa num buraquinho pequenininho, torce o pé, ou chuta uma ponta de meio fio, cai, machuca, quebra braço, bate, pisa numa casca de uma fruta, de um legume, alguma coisa, e coisas pequenas que nos faz cair. E o Senhor nos desperta nessa manhã para fazer uma limpeza na nossa casa, seja na nossa casa espiritual, ou seja na nossa casa física. Quantas pessoas têm deixado entrar pessoas dentro da sua casa só para sugar suas energias? Entram pessoas que não têm compromisso com Deus e instalam ali 1, 2, 3 horas dentro da nossa casa e só leva coisas que
que danificam a nossa vida espiritual, nada que edifica a nossa vida. Não tem um assunto que diz a palavra de Deus, é só coisa ruim, é só fofoca, é só palavra de pessimismo, né? Só coisas para tirar o seu foco. E o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã. Assim como Salomão tirou aquela mulher idólatra de dentro da sua casa e edificou para ela uma casa em outro lugar, mas reconheceu que aquele lugar era santo, porque ali havia entrado a palavra de Deus, e uma vez que a palavra de Deus entrou na sua vida, entrou na sua casa, você precisa de cuidar e manter esse lugar limpo, né? O Espírito Santo não fica em lugar sujo. O que tem nos prejudicado muitas vezes, que nós não paramos para pensar, às vezes nós pensamos muito nos outros, pensamos muito em ajudar as outras pessoas, a casas, famílias de outras pessoas, mas esquecemos de mim, esqueço de nós, esquecemos da nossa casa. Pare para você pensar nessa manhã, como está a sua casa física? O que está lá dentro da sua casa física que não tem agradado o Senhor? O que você tem deixado entrar no seu rádio, na sua televisão, no seu quarto, no seu celular? O que você tem deixado entrar? O que você tem deixado entrar na sua casa espiritual? Que está sugando as suas energias, que está sugando as suas forças. No caso de Salomão, que é a mulher egípcia, haja visto que nós sabemos o final, o que deu isso. Mas pare nessa manhã, reflita, peça ao Espírito Santo para trazer à memória tudo que está sugando suas energias, tudo que está sugando suas forças, o que está dentro da sua casa que não está permitindo o Espírito Santo fluir. Como diz lá na carta de Paulo à igreja de Tessalônica, né? Não extingais o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo continue falando com você, continue te orientando, continue me orientando. Façamos uma limpeza que Deus quer que nós façamos em nossa vida, na nossa casa, física e espiritual. Que Deus te abençoe. Pai de amor e bondade, eu quero te agradecer por essa manhã. Mais uma vez, quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer por cada uma dessas vidas que estão participando, que estão assistindo, que vão assistir depois. Que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade de trazer à luz tudo aquilo que precisa de ser limpo, tudo aquilo que precisa de ser tirado, para que Ele haja com liberdade na nossa vida. Eu quero te louvar por essa palavra, por essa revelação, e te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Abraço.